João 17, a partir do verso 1, depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amados, vamos parar por aqui. No cenáculo, que começou lá no capítulo 13, foi da onde a gente está estudando durante esse ano, por diversas vezes Jesus disse: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. João 14, 13. E pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Capítulo 15, na videira verdadeira, versículo 7. Peçam em meu nome, receberão, e terão alegria completa, capítulo 16, verso 24. E agora, no capítulo 17, o próprio Senhor mostra como isso é possível. Se nós podemos ter certeza das nossas orações respondidas, imagine a oração proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus então dá o exemplo de como isso é possível. E no caminho para o jardim do Getsêmani, Jesus para e ora. Então nós estamos saindo do cenáculo e nós estamos indo para o Getsêmani, e nesse caminho Jesus para e ora. E aqui, no capítulo 17, nós entramos no lugar santíssimo do Evangelho de João. Chegamos a uma parte especial desse livro, o Santo dos Santos do Evangelho de João, é aqui. E nós podemos parar e ouvir essa oração. Junto com aqueles discípulos que provavelmente ouviram, ela foi registrada, nós também podemos parar e ouvir e permitir que essa oração seja uma grande bênção em nossas vidas. Melancton, o Filipe, disse sobre esta oração: não há voz que tenha sido ouvida, seja no céu ou na terra, mais exaltada, mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a oração proferida pelo próprio Filho de Deus. Ele terminou o capítulo 16 encorajando os seus discípulos: não vos desanimeis, eu venci o mundo. A resposta a essa oração no capítulo 17 é a prova disso. E esta é uma das orações de Jesus mais conhecidas, não tão estudadas. A primeira é a oração dominical de Jesus, conhecida como o Pai Nosso, onde ele ensina os discípulos a orar. E essa segunda oração é a sacerdotal, onde ele intercede por eles. Esta oração, meus amados irmãos, nos traz algo muito importante, especialmente para este começo de ano, começando agora 2024. Ela indica que a glória de Deus deve ser o começo da nossa vida, o propósito das nossas petições. A glória de Deus é o que vem primeiro na nossa vida. E assim, ela também mostra que devemos orar não só por nós mesmos, mas também uns pelos outros. E são grandes ensinamentos que nós podemos ter nesta oração, no capítulo 17. É interessante que Jesus começou intercedendo por Ele mesmo e termina intercedendo por eu e você. Mas em um sentido mais profundo, esta oração do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, vai muito além de nós. E até mesmo em certos aspectos é impossível a nós, como seres criados por Deus. No conjunto, essa oração ela é ímpar, ela é singular em alguns aspectos, e ela torna esta oração diferente de todas as outras. Ela é dirigida ao próprio Pai Santo e Justo de Cristo, e o seu autor é a segunda pessoa da Trindade, que
que assumiu a natureza humana. Você tem aqui o Filho falando com o Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade falando com a primeira pessoa da Trindade. Note que ela não contém nenhuma confissão de pecados. Jesus não confessa pecados aqui porque ele não tem. Ao contrário, nesta oração é exatamente o oposto. A oração de Jesus aqui é caracterizada pela consciência da perfeita obediência do Filho à vontade do Pai. E esta oração aqui, ela contém solicitações, vocês vão ver, ao invés de petições. Esta oração de Jesus mostra que é possível ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E eu quero dizer para vocês, para esse ano de 2024, que a nossa glória é Jesus conhecer. A nossa glória para esse ano é conhecer Jesus. Talvez você tenha feito muitos planos, não importa. A gente faz planos naturalmente. Se você, igual eu, gosta de planejar. Ah, não tem dinheiro, mas vamos planejar, porque planejar é bem barato, né? E a gente pode planejar muito, mas eu não quero que você se esqueça que o nosso maior alvo esse ano tem que ser Jesus conhecer, e este vai ser a nossa glória. Se a gente vai chegar no final do ano, a gente tem que afirmar uma coisa: minha glória foi Jesus conhecer esse ano. E esse vai ser o nosso alvo. Jesus acabara de pregar um sermão falando aos discípulos sobre o Pai, e agora ele fala ao Pai sobre os discípulos. Essa oração fala de nós, ele intercede por nós, e lá pelo terceiro sermão a gente vai entender isso. É uma oração em 3 partes, a gente vai olhar esse capítulo inteiro. Primeiramente, ele ora por si mesmo, e eu gosto de pensar nisso. Quando eu vejo Jesus orando por ele, eu falei: ah, Senhor, eu também preciso. Às vezes eu pergunto: você gostaria que eu ore por você? E a pessoa fala: pastor, por mim não, só agradecer. Eu falei: uau, está podendo, né? Eu não cheguei lá ainda, né? Mas Jesus aqui coloca: nós somos necessitados de Deus, nós precisamos de Deus. E isso me lembrou que eu preciso interceder também por mim mesmo, diante de Deus. E essa é a primeira parte. Em segundo lugar, ele ora pelos seus discípulos. E em terceiro lugar, ele ora por todos os crentes. 2 palavras dominam o texto pequenininho que a gente leu: glorificar e glória. Então, essas 2 palavras aparecem juntas 5 vezes nesses primeiros 5 versículos. Glória é sobre ver e entender Deus mais claramente. Mostra-nos a tua glória, né? É entender quem este Deus que nós servimos e amamos é. Entender e ver Deus mais claramente, ser capaz de compreender mais precisamente e mais profundamente quem Ele realmente é. Entender isso significa que podemos entrar mais profundamente na oração de Cristo, uma oração que aponta para a sua glória. E a gente vai começar aqui. E eu acabei mudando um pouquinho, fiz isso algumas vezes, mas eu quero começar olhando essa glória passada, no versículo 4. Então eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui para deixar passado, presente e futuro, mas você poderia colocar também presente, passado e futuro, sem problema. E ele diz no verso 4 o seguinte, Jesus orando: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Embora Jesus estivesse referindo a todo o seu ministério terreno, incluindo a morte que ele iria morrer nas próximas horas, este versículo 4 aqui tem referência específica às maneiras pelas quais Jesus viveu. Jesus havia revelado o caráter de Deus através do que ele disse e fez. Não foi, ele disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Você lembra, lá no início, nos nossos primeiros sermões em João capítulo 1, como João deu testemunho sobre Jesus no início do Evangelho, e ele diz: e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João viu a vida pura que Jesus viveu,
Ele ouviu as suas palavras graciosas, ele testemunhou o cuidado amoroso, ele ficou surpreso com os milagres de Jesus, e tudo isso apontava para o caráter de Deus, apontava para quem Deus é. Isso precisa ser o nosso exercício. Muitas vezes a gente está muito interessado no que Deus está fazendo. Olha, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo outro, Deus mudou isso em tal instância. E a gente olha para o que Deus faz, quando a gente precisa parar para quem Ele é. Tudo que Deus faz tem que nos apontar para este caráter santo de Deus, para que no final a gente fale, olha, depois de ter caminhado com Jesus, eu vi a sua glória, eu entendi mais um pouquinho quem Ele é. E às vezes a gente não conhece muito a Deus. A gente conhece muitas coisas que Ele fez. A gente sabe que Ele fez o mundo e as estrelas e tudo que existe. Nós sabemos tantas coisas que Deus fez, tantos milagres que Ele operou, mas muitas vezes nós sabemos tão pouquinho sobre o seu caráter, de quem Ele é. E você nunca vai ficar vislumbrado tanto quanto por quem Deus é. Quando a gente entende quem Ele é algo tremendo e maravilhoso. E a gente precisa anotar, tudo isso aponta para o caráter de Deus. Portanto, não foi surpresa que Jesus pudesse dizer que havia trazido glória ao seu Pai Celestial por meio de sua vida, pois cada ação e palavra revelava algo mais do verdadeiro caráter e da vontade do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, realizando a obra que me deste para fazer. Foi Ele que se submeteu a Deus. Foi Ele que se fez carne, que habitou entre nós. Foi Ele que não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Este é o Senhor Jesus Cristo, e a vida dele importa muito. Muitas vezes nós damos também ênfase à morte de Jesus, e a gente vai olhar isso um pouquinho para frente, mas Jesus não somente morreu a morte que nós merecíamos, mas Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. E esse é um aspecto tão gostoso, porque eu não consigo viver. Você também? Mas Jesus sim. Ele consegue, Ele viveu a vida que eu almejo, a vida que eu quero, a vida que nós procuramos, está em Jesus, em nenhum outro lugar. Às vezes a gente pensa, não, eu vou ficar melhor um pouquinho a cada dia. E isso é interessante, né? A gente olha para esses programas, né, de melhorias de comportamento, mas se você quer melhorar a cada dia, você precisa ser como Jesus a cada dia. Isso você vai olhar na vida que Ele viveu. A vida que Ele viveu nos ensina. Ele se submeteu à vontade do Pai, nós também. Como seus irmãos, como aqueles que foram salvos por Cristo. E essa é a glória passada, a gente olha para o que Jesus viveu. Mas ele também trata da sua glória presente, nos versos 1 a 3. Ele diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim, como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E aqui Jesus ele começa dizendo, falando sobre a hora e o tempo. É chegada a hora. E ele estava se referindo então à sua morte. Portanto, quando Jesus disse, Pai, chegou a hora, era novamente sobre a cruz. E como isso traria glória tanto para Deus o Filho, quanto para Deus o Pai. Claro que, em certo sentido, isso parece soar completo absurdo. Como que a morte de Jesus poderia glorificar o Pai? Às vezes as pessoas perguntam, né? Isso. Como a cruz
poderia trazer uma revelação maior do que Deus realmente é, como a tortura que Jesus sofreu, a sede que ele teve, os pregos de sua morte violenta, poderiam dar um entendimento mais claro do caráter de Deus. A maravilha é que não há revelação mais clara, mais nítida, mais brilhante e mais focada do caráter de Deus do que a cruz. A cruz já respondeu a maioria das minhas perguntas. Todas as vezes que eu tive muitas dúvidas, a cruz sempre foi um bálsamo para mim. A cruz me ajudou a entender o amor, a cruz me ajuda a entender perdão, a cruz me ajuda a entender tantas coisas, porque ela revela esse Deus que nós servimos. Não dá para compreender Deus sem a cruz. Ela pode ser loucura para os gregos, ela pode ser escândalo para os judeus, mas para nós é a nossa glória. Nós nos orgulhamos na cruz do Senhor Jesus, e a cruz mostrou o quão seriamente Deus considera o pecado. Você acha que o pecado é qualquer coisa? Não é. Você precisa conhecer a cruz. A cruz mostra quão terrível é o pecado. E as pessoas insistem em querer pecar, e brincar com o pecado, e achar que podem lidar com o pecado. A cruz mostra o quão terrível é o pecado. Mostrou a intensidade da oposição e da ira de Deus contra toda a rebelião. O pecado conduz à morte. O pecado sempre promete e não cumpre. O pecado nos escraviza. Afinal, sem Cristo éramos escravos do pecado. E o pecado vai escravizar, o pecado vai trazer tragédias, o pecado conduz à morte. Quando ele não gira o ciclo antes: pecado, escravidão, tragédia, morte. Pecado, escravidão, tragédia. Pecado, escravidão, tragédia. Não é qualquer coisa. E Deus é absolutamente justo e se ira justamente contra o pecado. A certeza de que Deus existe nos traz outra certeza de que Deus punirá todo e qualquer pecado. Não há um pecado que escapará da justiça e do juízo de Deus. Sabe aquela notícia mais hedionda que você ouviu? Que mexeu lá no nosso intestino. Eu gosto de dizer, esplâncton, no termo mais grego, Quando ela mexe nas nossas entranhas. Você já ficou horrorizado com o pecado? Nós podemos descansar que todos esses pecados, todos eles, serão julgados pelo próprio Deus justo, que não há de deixar escapar nenhum pecado. É algo muito sério o pecado. Espero que cada um de nós não venhamos a querer conhecer os limites, do pecado. A gente possa entender a seriedade dele, que não vale a pena. Que a gente tenha nojo do pecado. E aí eu pergunto para você, quem de nós aqui escapa dele? Afinal, somos pecadores. Eu até pedi perdão, vocês perceberam hoje? Senhor, me perdoa dos meus pecados. Nenhum de nós aqui escaparia, mas a cruz é a resposta. Ao mesmo tempo que Deus trata com toda a severidade e austeridade o pecado, ao mesmo tempo Ele mostra o seu amor e misericórdia pelo pecador. Não há demonstração mais clara em toda a história do universo de tamanho amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao mesmo tempo que o pecado é terrível, o amor de Deus é maior, pois Jesus Cristo subiu à cruz. Ele foi erguido na cruz no lugar dos pecadores, e é este o evangelho de Jesus Cristo. É Ele morrendo no lugar dos pecadores, o justo morrendo no lugar dos injustos.
dos pecadores. E essa é a mensagem que nós anunciamos. Ele não morreu por todas, vamos assim dizer, por todo mundo, como gostam de falar. Ele morreu por mim, eu gosto de falar. Eu já vi pessoas que afirmam que Deus morreu por todos, mas ele não tem coragem de dizer que Deus morreu por ele. Hoje aqui, você pode afirmar: eu sou pecador, Jesus Cristo assumiu o meu lugar na cruz. Ele pagou os meus pecados na cruz. Este é o Evangelho. É Jesus morrendo na cruz, no lugar dos pecadores. E afinal, meus amados, quando a gente olha para as pessoas, o que elas precisam é do Evangelho. As pessoas, no final das contas, querem ser amadas. Eu lido com pessoas sempre, né? E a gente vai percebendo que o ser humano foi criado para ser amado. E esse amor somente Deus consegue preencher. Talvez você pense para esse ano de 2024, mas se eu trocar... O que você quer trocar? O meu tênis, né? Por um Nike Shox, né? Como a gente fala, né? Se eu trocar de carro, se eu comprar uma casa maior, se eu construir mais uma peça, né? E que mais? Oi? Se eu comprar um iPhone, nesse último que tá, o 17 Pro Max, 1 tera, né? Você pode tirar milhares de fotos, né? E que mais? Nada disso tem capacidade de preencher a nossa vida. Nada dessas coisas. Foi Agostinho quem confessou. Eu gosto da confissão dele. Ele diz assim: grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande é a tua força e a tua sabedoria não tem limites. Ora, o homem, esta parcela da criação, quer te louvar. Este mesmo homem carregado com sua condição moral, carregado com o testemunho de seu pecado e com o testemunho de que resistes aos soberbos. Ainda assim, quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu próprio o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti. Inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. Você quer descansar? A gente precisa encontrar esse descanso em Cristo Jesus. E é nas coisas tão tranquilas, é neste Evangelho tremendo, que nós podemos encontrar o descanso para a nossa alma. Você não vai encontrar, fora da cruz, descanso para a sua alma. Por mais que você queira completar tantas coisas. Eu estava horrorizado, né? A gente teve a mega da virada. A gente não, eles tiveram a mega da virada, né? E aí, gente, as pessoas ficam pensando agora na mega da virada vai mudar, né? Eu até brinquei com meus colegas dizendo o seguinte: gente, será que vai ter professor aqui ano que vem, né? Aqui na escola e tal. E as pessoas às vezes colocam a sua confiança achando que podem ser felizes dessa forma. E aí eu olhei o Neymar, né? Você conhece o Neymar, jogador de futebol? Aí teve a notícia do Neymar, eu fiquei horrorizado, que em 1 mês e meio ele ganha uma mega da virada, né? Ele vai ganhar 8 megas da virada esse ano, machucando ou não. E toda vez que ele coloca um tweet lá, falando sobre os passeios nos Emirados Árabes, ele ganha 2,7 milhões na sua conta. Agora eu posso afirmar com todas as letras para vocês, que isso não tem nenhum poder para fazer ninguém feliz. E talvez a gente mire achando que essas coisas podem preencher o nosso coração, mas Agostinho já falou: fizeste-nos para ti, inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. É por isso que Jesus pode orar para que ele e o Pai fossem glorificados através da cruz, para que fossem vistos como realmente são. A cruz é um instrumento de glória para o Pai. A prioridade de Jesus era a glória de Deus.
E a sua crucificação trouxe glória ao Pai. A cruz glorificou a sabedoria, a fidelidade, a santidade e o amor do Pai. A cruz mostrou sua sabedoria em providenciar um plano no qual ele pôde ser justo e o justificador do pecador. A cruz mostrou sua fidelidade em guardar suas promessas e a sua santidade em requerer o cumprimento das demandas da lei. Jesus glorificou o Pai em seus milagres, mas ainda o Pai foi ainda mais glorificado por meio dos seus sofrimentos e da sua morte. A cruz também é um instrumento de glória para o Filho. A cruz glorificou sua compaixão por nós, sua paciência e seu poder em dar sua vida por nós, dispondo-se a sofrer por nós, a se fazer pecado por nós, a se tornar maldição por nós, para comprar-nos com seu sangue. Cristo não foi para a cruz como uma vítima arrasada ao altar do holocausto. Ele mesmo disse: ninguém atira, e ele está falando da minha vida, ninguém atira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Paulo acrescentou: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Concordo com Carlos quando ele diz assim: a odiosa profanidade do Gólgota significa apenas a glorificação do Filho. E a gente pode começar a conhecer esse Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, por meio da cruz. A cruz é um excelente começo. Nós podemos olhar a vida de Jesus, mas também podemos olhar para a sua morte. E não apenas Deus foi glorificado através da cruz, à medida que seus atributos eram vistos mais claramente, ele também foi glorificado à medida que seus propósitos foram realizados. Versículo 2: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Meus amados, a cruz não foi um acidente, ela foi o ponto máximo do propósito de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que mesmo antes da criação do mundo, Deus havia determinado para a sua própria glória e prazer resgatar homens e mulheres de todos os grupos de pessoas na face deste planeta. Deus foi justificado ao resgatar seu povo escolhido e ele foi glorificado com isso. E eu amo a igreja de Jesus. Gente, tem gente de todas as nações. Tem gente de todos os estratos sociais. A cruz nos nivela. Não há melhor, não há pior. Todos nós aqui, diante do Senhor Jesus. E Deus assim é glorificado na medida que seu povo foi salvo através da cruz. Versículo 3, que diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E quão surpreendente isso é! Não apenas a obra de Cristo na cruz resgatou o seu povo, mas também lhes deu uma vida eterna de comunhão íntima com o Deus Trino. E nós, como resgatados, podemos viver em sua presença. Podemos conhecê-lo a cada dia um pouquinho. A salvação foi uma obra que o Pai confiou ao Filho, e ele veio e a terminou. Temos a salvação pela completa obediência de Jesus e pelo seu sacrifício voluntário. A salvação, meus amados, é uma obra consumada. Não é um caminho que abrimos da terra para o céu, mas o caminho que Deus abriu do céu para a terra. E ele consumou sua glória. E agora chegamos no último versículo de hoje à noite, o versículo 5, que diz: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E agora nós falamos sobre a glória futura. Antes de vir a este mundo nosso e compartilhar da nossa humanidade, Jesus experimentou plenamente a glória que era sua por direito como Filho eterno de Deus. Mas ao assumir a nossa humanidade, essa glória nos foi revelada.
Jesus então pede agora para reassumir a mesma glória que ele tinha antes da encarnação. E esse é o pedido dele. Esse, como se diz, é a sugestão aqui. Cristo veio do céu, onde desfrutou glória inefável com o Pai desde a eternidade. Abriu mão de sua majestade e se esvaziou e se humilhou a ponto de ser chamado apenas de filho do carpinteiro. Mas agora ele volta para o céu e retoma seu posto de glória, de honra, de majestade. No Monte da Transfiguração, a glória de Jesus apareceu brevemente. E Pedro ficou maravilhado com aquilo. Mas depois, quando Jesus ascendeu ao Pai, 40 dias após a sua ressurreição, mais uma vez foi plenamente revelado em sua glória. O que mudou da transfiguração para a ascensão de Cristo, quando ele foi assunto ao céu em glória? Uma coisa mudou. Quando Jesus retornou à presença do Pai, ele foi com um corpo glorificado. Um corpo que ele não possuía antes da encarnação. E hoje, nesse corpo glorificado, ele é plenamente revelado como o único e precioso Filho de Deus, como era antes do mundo começar. Isso é uma coisa que é tremendo a gente pensar. A mesma glória que ele tinha antes é a mesma glória que ele tem agora, assunto ao céu. E não é de se admirar que João lute para encontrar palavras apropriadas quando lhe é dado uma visão do Salvador glorificado no céu em Apocalipse, capítulo 1. Jesus, o apóstolo João, não aqui do Evangelho, mas o Apocalipse, ele vê e ele fala: não consigo achar palavras para descrever isso. Então eu concluo dizendo o seguinte, meus amados irmãos: Jesus pede que a sua igreja veja a mesma glória que ele terá no céu. Esse é o convite para nós, começando esse ano. Vamos olhar para essa glória de Jesus, desse Jesus que foi assunto ao céu. Vamos conhecer a glória de Cristo, como ele vai ser colocado no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus amados, faça da glória de Cristo a sua vida. Sabe aquele teu principal projeto para esse ano? Coloque ele em segundo lugar. E diga assim: eu vou fazer a glória de Cristo o meu principal alvo para esse ano, a conhecê-lo, a glorificá-lo. Sabe qual que é a vantagem disso? Eu estava meditando, estava pensando nisso. E não importa o que vai acontecer, não importa o quão longe ele permita você ir. Talvez você vá muito longe, talvez você não vá tão longe. Nos sucessos ou nas frustrações, na saúde ou na doença, tendo fartura ou escassez, tenham em vista a glória de Cristo. Ela é maior do que essas coisas. Ela não depende do seu sucesso, ela não depende do que você consegue galgar ou alcançar e assim por diante. Deus pode usar até as coisas mais estranhas do mundo, como a nossa escassez, ou a nossa doença, ou o nosso fracasso para a sua glória. Não há problema nenhum nisso, desde que ele seja glorificado em nossa vida. Nenhum. É dolorido de falar isso, mas é a pura verdade. Tenham em vista a glória de Cristo. Não a percam de vista esse ano. Não a perca de vida. Minha glória é Jesus conhecer. Essa é minha glória. Hoje eu conheci mais um pouco de quem é Jesus. Você vai terminar o seu dia muito bem. Muito bem. Não a perca de vista nem por um minuto. E assim você será feliz e a sua alegria será completa.
e venha o que vier neste ano de 2024. Estaremos com Ele, teremos comunhão com Ele, e muito em breve o veremos face a face. Não apenas estaremos no céu, meus amados. Essa é a parte é a última da lista. A melhor parte é estaremos com Ele. Versículo 24. Reinaremos com Ele durante toda a eternidade. Vamos começar já, que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer as crianças, nossa, foram muito bem hoje, criançada. Que é isso? Eu nunca tinha visto uma experiência dessa. Vocês foram muito bem, parabéns todos vocês. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, por esta glória que foi revelada, essa glória passada, ó Deus, pois Jesus viveu neste mundo aqui, esta vida, exatamente a vida que queremos viver. Ó Deus, obrigado pela glória de Jesus morrendo em nosso lugar, revelando, ó Deus, o quão duro e quão penoso é o pecado. Ó Deus, ao mesmo tempo, o quanto o Senhor é misericordioso e amoroso conosco. Obrigado pela cruz, ela também é nossa glória, pois fomos redimidos, ó Deus, por ela. Nós somos comprados por este alto preço, o sangue de Jesus derramado em nosso favor. Ó Deus, obrigado por esta glória futura que há de ser revelada, na medida que vivemos dia a dia, buscando e procurando ela, até que um dia essa glória será completa, pois estaremos na Tua presença, para louvor da Tua glória, como testemunhos da Tua graça. E assim te louvamos e te bendizemos, orando em nome de Jesus. Amém.